Oi pessoal, aqui é a Bárbara Oliveira e no vídeo de hoje a gente vai falar do K-drama Suspicious Partner, ou Parceria Suspeita em tradução livre. Então se você já curte esse tipo de conteúdo, deixa seu like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal. Suspicious Partner foi um drama de 2017 exibido pela SBS, o que significa que você pode encontrar nas plataformas de streaming por aí ele completinho. Mas já vou avisando que é um drama bem longo, porque ele tem cerca de 40 episódios, o que é razoavelmente grande para um drama que normalmente costuma ter entre 25 episódios, mais ou menos. Mas é comum também alguns dramas se estenderem, e nesse caso eu acho que foi totalmente necessário, porque ele aborda dois temas grandes e fortes. No drama, tipo, dois temas não, vou recapitular, duas histórias aí, eles superam uma primeiro para depois ir para outra, então eu achei bem interessante que fossem alguns episódios a mais, porque eles deram uma incrementada na história do drama. Mas afinal, sobre o que se trata a história de Suspicious Partner? Ele conta a história da Bong-hee e do Ji-wook, espero estar pronunciando o nome de todo mundo certo aqui, e ela, quando eles se conhecem, ela é uma estudante de direito e ele um promotor. Vai contar muito sobre a interação deles, como eles se aproximam, como tem um caso aí no meio deles. E um caso de homicídio, no caso. Ela tinha um ex-namorado. Eles se encontram a primeira vez no metrô e tal. Totalmente despretensioso. Depois eles voltam a se encontrar num hotel, no hall do hotel, né? E ele dá uma ajudada nela, mesmo sem antes deles se conhecerem. E assim, meio que eles se conhecem. E não foi uma relação realmente e totalmente amigável. Mas de forma assim, basicamente, resumindo esse primeiro encontro deles, ele ajuda ela a não sair totalmente por baixo do término do namoro dela. Mas eles voltam a se encontrar de novo quando ela vai fazer estágio. Não sei porquê, não é tão comum aqui no Brasil, eu fui estudante de direito. As pessoas não fazem todo mundo estágio na promotoria. Mas, pelo visto, acontece nos dramas coreanos. Enfim, eles vão ela, o ex-namorado, uma amiga, não tão amiga assim, que meio que foi com quem o namorado dela traiu ela, vão todo mundo trabalhar junto na promotoria como estagiários, e cada um de um promotor diferente. E ela acaba sendo estagiária do Ji-wook. E cara, parece que ele foi muito mal com ela, porque ele lota ela de serviço, do tipo assim, ela fica louca, doida lá, desesperada, de muito tempo, de muito serviço mesmo, muito papel, ela tinha que tipo, meio que virar à noite, ela não entendia o que ela estava fazendo, ela fica realmente desesperada. Mas faz com que eles acabem começando a criar um vínculo, sabe? Não é forte, não é uma paixão, não é nada, é só que eles se conhecem e um suporte, eu poderia dizer assim, ele dá um suporte pra ela sempre que ela tá numa situação constrangedora com o namorado. Mas esse namorado, algum dia, meio chapadinho, vai visitar a Bong-hee, acho que é assim. Ele vai visitar ela e ele é assassinado no apartamento dela. Ela não estava em casa, ela não presenciou nada, mas também não tem prova nenhuma de que ela não estava em casa, que ela não presenciou e que não foi ela que matou ele. Ela acaba sendo presa, acusada de homicídio. E ela não tem assim pra quem pedir ajuda, sabe? Ela não veio de uma família influente nem nada. E assim, é triste ver como as coisas podem ser realmente injustiçadas, pessoas por falta de provas e por as pessoas quererem realmente achar um culpado, porque o ex-namorado dela era filho do promotor-chefe, então todo mundo queria achar um culpado e viram ela como uma oportunidade. Inclusive, esse promotor-chefe apontou bem o dedinho na cara dela e falou: é você, independente de qualquer coisa, não precisa de provas. Então, pra ela tentar provar sua inocência, ela liga pro Ji-wook, que era o promotor. Inclusive, ele acaba sendo o promotor responsável pelo caso dela em acusá-la. E é assim, ela pede: olha, eu só conheço você. Você é a única pessoa que pode provar que eu sou inocente, que pode fazer justiça, fazer a coisa certa, sabe? E ele fica meio tocado com aquilo, mas ao mesmo tempo ele fica dividido, porque o chefe dele tá querendo colocá-la na cadeia. E se ele não fizer isso, ele meio que, tipo, vai perder pontos lá dentro da promotoria. E é muito complicado, ele fica, tipo, entre a faca e a espadinha. Muito triste, assim, ele fica no embate com ele mesmo e tal, o que ele vai fazer, como ele vai fazer, ele pesquisa, olha, e realmente não tem prova de nada, e ao mesmo tempo que não tem prova e todo mundo tá apontando pra ela, como é que ele vai tirar ela dessa? Fica, assim, realmente um embate dentro dele. E aí tá o segundo ponto do drama que eu gostaria de chamar a atenção, que as pessoas não deveriam ficar divididas entre fazer ou não a coisa certa e não deveriam sofrer pressão dos seus superiores para não fazer a coisa certa, sabe? É o segundo ponto que tá bem no início do drama e que eu acho que dá pra gente pensar um pouco sobre isso, debater, filosofar.
Então, pense sobre isso, sabe? Fazer a coisa certa ou não, independente de quem vai afetar, independente de quem tá superior a você, muitas vezes a gente é levado. Não é não fazer a coisa errada, tipo, no caso dela colocar alguém na cadeia, mas é não fazer o que a gente quer ou o que a gente acha certo, porque isso pode prejudicar a gente profissionalmente por um superior e tal, ou alguém que realmente, talvez até na vida pessoal da gente seja importante. E é um ponto aí, tipo, você não deveria ter que fazer isso em momento nenhum. E tente não fazer isso, tente somente fazer o que você acredita e acredita que é certo, tá? É claro que quando a gente fala de promotoria, leis e tal, a gente tem que ver o que tá dentro da lei, o que cabe fazer, o que não cabe. Muitas vezes você vai ter que fazer a coisa conforme a lei, mesmo que você não ache que aquilo é o certo. É a maneira certa de se fazer, mas é o que prescreve. Mas, assim, dentro da sua vida, tente seguir somente as coisas que você acredita. Então vamos lá. Passado esse embate dele, essa confusão sentimental dele, chega o julgamento. Acaba tendo sido produzida uma arma do crime falsa para poder acusar ela, para poder gerar uma prova forte contra ela. Só que também se descobre a arma do crime verdadeira. E como são duas armas e todas duas têm o sangue da mesma pessoa e tal, ele leva isso ao julgamento e fala: olha, tem duas armas e isso significa que uma delas é falsa, foi produzida só para incriminar ou inocentar ela, e por isso eu não posso aceitar isso como prova. Como era o único meio que ligava ela no crime, eu vou retirar a queixa. E ela sai livre por falta de provas e continua com essa imagem manchada por todo mundo, como se fosse ela mesma que matou aquele cara. E ele tem que sair da promotoria, ele é meio que demitido. Então vamos falar agora desse futuro, tipo, são 3 anos mais ou menos que passa daí pro próximo parte da história. E esses 3 anos, assim, antes disso, sobre o Ji-wook. Ser demitido por ter feito a coisa certa, já que o dever dele como promotor era buscar a justiça, e ele fez a justiça, ele fez o que era certo. Ele não levou ela a julgamento, já que ela não era a culpada, que não tinha-se provas contra ela efetivamente. E ele mostrou isso e por isso ele foi punido. Você realmente está punindo a pessoa por fazer a coisa certa? Então, toda vez que alguém te dá um puxão de orelha, tipo, furar uma fila, ou você puxar a orelha de alguém que tá furando a fila, lembre dessa pessoa, não cobre, tipo, você tem que fazer a coisa certa o tempo todo. E você não deveria ser punido por fazer a coisa certa, sabe? Ou um amigo te chama, tipo, vem cá, fura a fila aqui, e você fala, não quero, sabe? Porque fazer a coisa certa não é errado. E muita gente às vezes te vai com uma coisa dessa, sabe? Um amigo te chamou pra furar a fila. Então, tipo, seu amigo vai falar, não, mas cara, eu tô te dando lugar, qual que é o problema? É um problema pra todas as outras pessoas que estão atrás de você. Talvez não seja pra você que eu tô entrando na sua... Opa. Talvez não seja pra você que eu tô entrando na sua frente. Mas é pra todas as outras pessoas que estão atrás de você. Então, sempre que você tirar uma vantagem, lembre-se das pessoas que estão sendo prejudicadas pela vantagem que você tá tirando. Mas, assim, o Ji-wook vai trabalhar, então, numa firma de advocacia famosa. Ele não gosta daquilo que ele tá fazendo, mas ele continua naquela rotina, aceitando aquilo por uns 3 anos, por aí, mais ou menos. Vamos pular agora pro que aconteceu com a Bang-hee. Com ela, é complicado, ela se forma em direito e abre seu próprio escritório, porque ela não é aceita em nenhuma firma, porque todo mundo realmente a julga por ter matado o filho do promotor-chefe. E não só isso, não só incriminar ela por causa disso. Muita gente tem receio de contratar ela e não ter vantagens da promotoria, tipo assim, a gente nunca vai conseguir ganhar um caso se você estiver aqui, porque todos os promotores estarão sempre 100% contra nós, nunca dispostos a fazer um acordo porque você é a garota que matou o filho do promotor-chefe. Então você é uma desvantagem aqui. E ela é manchada com isso durante todo o histórico dela, daí pra frente, depois que ela se for. E essa mancha não é só essa coisa ruim, tá? Vai ter uma coisa boa aí, mais ou menos, que é os clientes que ela vem recebendo, sabe? Tipo, mais influencia até os clientes dela, não só as pessoas que estão ali por trás naquele meio jurídico. Os clientes dela normalmente são pessoas que cometeram ou querem cometer assassinato e sair livre dessa, porque eles acham que se você fez, você pode conseguir fazer pra mim também. Vou cometer um assassinato, vou vir atrás de você. E, tipo, é hilário até esse negócio. Os clientes vão chegando nela, mas ela tem muito poucos clientes mesmo assim. Então ela não está bem financeiramente e mal consegue manter o seu escritório. É quando ela volta a se encontrar com o Ji-wook. Meio que comovido com o negócio dela e achando injustiça e já não era o que ele queria fazer de verdade. Ele manda tacar o pé na bunda de tudo aquilo ali
e abre sua própria firma de advocacia. Dentro dessa nova firma de advocacia aberta pelo Ji-wook, nós vamos ter aqui a Bong-hee também advogando lá, um outro amigo dele, alguns membros aí dentro. E é muito hilário como é que vai ser construído. E essa firma é meio que dentro da casa dele, tá? Tipo, andar debaixo da casa dele todo vira essa firma de advocacia. Eles têm alguns clientes. É legal ver a interação deles resolvendo o problema desses clientes. Nada muito fácil ou muito tranquilo. Claro que sim, dá um enfoque, não tem só esses clientes, dá um enfoque ali pra ver o que esses clientes estão fazendo, alguns clientes de investigação e tal. É bem legal ver essa parte do drama, mas ao mesmo tempo que eles estão ali, eles também estão sempre procurando quem realmente matou o menino, ex-namorado da Bong-hee, porque eles também querem de vez inocentar ela e deixar dela ser só falta de provas pra ser realmente uma pessoa inocente. E aqui eu vou abrir um parênteses pra falar que nesse meio tempo a Bong-hee vai morar com o Ji-wook, porque ela não tem realmente onde morar e ele oferece um quartinho da casa dele para ela poder ficar lá até ela conseguir resolver as coisas dela. E eles começam a meio que se apaixonar nesse tempo, mas essa relação começa com uma implicância muito de um com o outro e tal. E aos poucos, bem devagarinho, vai se tornando um romance. Então, se você gosta de romances, daí pra frente você vai gostar bem desse drama, tá? Eu também quero falar sobre esse amigo do Ji-wook que eu já vinha falando aqui. O nome dele é Young-hyuk. E ele é meio que o motivo, ele tá ligado à razão do Ji-wook ter ajudado a Bong-hee lá no início com o ex-namorado dela. Porque ele acredita que esse amigo dele e a ex-namorada dele traíram ele. E eles eram amigos, eram um trio, desde criancinha sempre super amigos. E ele acredita que esses dois amigos ficaram e traíram ele. Então ele tem 3 pés atrás com todos os dois. Apesar da ex-namorada ter ido pra fora, o Young-hyuk, ele fica sempre próximo do Ji-wook, sempre tentando ajudar, sempre ali importunando ele, sou seu amigo, não interessa, pode me xingar, tô aqui ouvindo. Então, realmente, eles vão ter que também resolver esse probleminha aí ao longo desse período do drama. Aí, a próxima parte do drama, que ao longo desses pedacinhos do drama, eles também estão tendo dicas, algumas coisas sobre o assassino do ex-namorado da Bong-hee. E no final eles acabam encontrando esse assassino e eles têm que levar ele para acusação da promotoria, eles têm que achar provas para acusação, não só desse crime como outros crimes que ele cometeu. Eles vão acabar entendendo por que ele cometeu esse crime. No caso da Bong-hee é porque, teoricamente, ela viu, e ele foi lá, foi matar ela, que ele estava cometendo um crime, mas na verdade ela não viu nada, porque sem óculos ela não enxerga, ela estava sem óculos na hora. Mas porque ele vinha cometendo alguns assassinatos, tem a ver também com uma coisa bem pesada, sabe? Coisa que bem da juventude dele. E leva todo mundo meio que a um perigo nessa perseguição e ter que colocar a promotoria no meio disso, que eles não queriam ir, é bem pesado. Mas aí, você acha que pegaram o culpado, todo mundo vai viver feliz para sempre e acabou o drama? Não. Por isso que eu falei lá no início que essa história é dividida meio que em duas. Porque começa aí, sabe? Na verdade, eu acho que até em 3. Primeiro, na questão da acusação da Bong-hee e tal, dela ser inocentada ou não. Depois vem nessa deles investigarem, acharem o culpado real do crime. E, pós isso, eles vão se deparar com outra pessoa que foi acusada erroneamente. Só que isso tem a ver com os pais, com o pai da Bong-hee e os pais do Ji-wook. Os pais do Ji-wook morreram quando ele era criança, num incêndio. O acusado por esse crime é o pai da Bong-hee. E quando eles descobrem isso, ele tenta esconder dela e fazer com que isso não afete o namoro deles. Ela, quando descobre, simplesmente termina com ele. Nessa parte, a gente vê como o passado da gente afeta muito o nosso presente, influencia muito. É claro que assassinato e tal é um grande exemplo, sabe? Do tipo, supero isso, não supero aquilo, aceito isso, não aceito aquilo. Mas, teoricamente, o Ji-wook, que seria a pessoa que sofreu e tal, ele tá aceitando ela. Acho que ela não tem nada a ver, independente se foi o pai dela que matou os pais dele. Ela era super novinha na época, ela não foi criada por ele. Ela não tem nada a ver com isso, ele tenta aceitar isso mesmo, sofrendo bastante. Por outro lado, Bong-hee, que em momento nenhum acredita que o pai dela foi o culpado pela morte dos pais dele, nunca acreditou, mas quando ela liga a chavinha e vê que é aquilo, ela fala, você nunca vai conseguir olhar pra mim da mesma forma, eu já sofri por isso a minha vida toda, sabe? Ela sofreu, as pessoas achavam que o pai dela tinha matado os pais dele, então ela sabe o que é sofrer, o que é ser olhada
duas vezes, né, com olhos de culpada. E aí, quando eu digo duas vezes não só por ela ter sido olhada a vida inteira como a filha de um criminoso. Ela também foi olhada, ela também esteve atrás das grades como uma criminosa sendo inocente, sabe? O que faz o próprio Ju-wook tentar pensar realmente se foi ou não foi o pai dela, porque ele tava na cena, só que ele também era muito pequeno, então ele não se lembra muito bem do dia. Então, ele se questiona, realmente foi ele, não foi ele e tal, porque ele realmente gosta muito da Bong-hee, ele queria ficar com ela. Ele passa a ter esses questionamentos e tentar resgatar a lembrança do que aconteceu com ele ali. E por fim, né, eles descobrem qual que é a real verdade sobre isso, superam isso e aí sim, felizes para sempre. Que não é um feliz para sempre, eles questionam isso também. Eles vão ficar juntos e tal, e mostra a cena um ano depois. E um ano depois são pequenas monotonias do dia a dia, não é a vida perfeita, algumas pequenas briguinhas e tal. E termina o drama com uma mensagem muito importante, que é legal você ver por eles, que eu só vou contar um pouco aqui, que é falar sobre como ter essa monotonia, ter essa rotina, ter isso num relacionamento é bom, sabe? Essa onda de calmaria foi reconfortante depois de tudo que eles passaram. Como poder só ir ali assistir um filme, sentar no sofá, é ótimo. Então, o drama termina assim, mostrando como o dia a dia é agradável, poder ter um dia a dia comum, pacífico depois de tantos problemas. E é isso, pessoal. Essas são as mensagens desse drama pra gente. E um beijo. Deixa aqui o próximo drama que você quer ver por aqui, que eu fale, comente, assista. E fala também o que você achou desse drama. E tchau, até o próximo vídeo.